Olá, boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro virtual, promovido pela nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Nós da nossa casa sempre desejamos a todos que estejam muito bem no momento pelo qual a gente vem passando, um momento de dificuldades, um planeta ainda muito conturbado. Nós sabemos aí, nesse ambiente onde a avalanche de informações que chegam até nós é intensa, muitas notícias ruins, porque se privilegia ainda as notícias ruins, mas nós espíritas sabemos que esse momento de transição pelo qual a Terra vem passando, é necessário que passamos juntos aí por essa etapa difícil. Então, por isso, nós entendemos que esses nossos encontros nos permite aliviar um pouco as tensões, aliviar um pouco aí do peso que se sobrepõe sobre os nossos ombros. Um mundo onde a natureza vem também dando seus sinais. Nós precisamos orar muito, precisamos nos unir muito, precisamos estar atentos, fazendo as nossas preces, as nossas orações, e esses momentos, mesmo que a distância virtual nos permite isso. Então nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a todos que têm colaborado, não só participando, mas também divulgando esse nosso trabalho, para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. Nós teremos nesta noite conosco, como palestrante, o nosso amigo e companheiro da casa, William Antônio, que vem trazer o tema Salvação dos Ricos. O William Antônio já foi trabalhador da casa, hoje trabalha em outra casa espírita, mas é um espírita convicto, sempre disposto a atender os nossos convites. Muito obrigado, Antônio. Que Deus te ilumine, te ampare, te abençoe, a você e a sua família, para que você possa continuar com esse desejo aí de estar sempre estudando a doutrina espírita para trazer o seu entendimento, o seu conhecimento para todos nós. Que possamos aproveitar bem essa noite, durante a mensagem da semana, a palestra esclarecedora e também os momentos finais de oração, de vibração e de passe à distância. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando permissão para que possam estar conosco os benfeitores espirituais. Esses trabalhadores incansáveis da seara de Jesus, que sempre estão conosco, que nunca nos abandonam, acompanhando as nossas vidas, acompanhando esse momento existencial do planeta Terra, e conhecedores que são das nossas necessidades, das nossas provas, da força que precisamos para esse enfrentamento, nunca nos abandona. Sempre estão conosco aonde quer que estivermos, seja em nossos lares, seja em nossos trabalhos, se estivermos aí na casa de um parente, na casa de um amigo, eles sempre estão conosco, amparando, abençoando e nos intuindo para que possamos seguir adiante, seguir em frente, sem esmorecer, lutando com galardia nesse enfrentamento das provas, as quais são as necessárias provas que vão nos ajudar a melhorar um pouquinho a cada dia um pouquinho mais, a cada dia um entendimento a mais, para que possamos alcançar tudo aquilo que esta vida atual nos oferece. Rogamos também pelos irmãos que já deixaram o corpo físico, que os benfeitores os ampare, os ilumine aonde quer que estejam, que a eles sejam levados as boas energias para que haja um novo direcionamento
e esses irmãos possam se encontrar com a cura, com o apoio e com o tratamento de que tanto necessitam. Senhor Jesus, nós te rogamos permissão nesse momento para dar por iniciado a reunião da noite e que esteja conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. André Luiz. Boa noite a todos, meus queridos irmãos do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. É com muita alegria que estamos novamente aqui para estudar o Evangelho de Jesus e desde já rogo a Ele que nos oriente e o tema proposto possa trazer um pouco de esclarecimento a cada um de nós, que possa nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. Pois bem, hoje nós vamos abordar o tema salvação dos ricos. Salvação dos ricos. Quase que não saiu, né? Então, nessa passagem também tem alguns textos que falam sobre o mancebo rico. Eu vou ler aqui, a passagem é pequena, a gente vai ler sobre o assunto e a gente vai comentando a respeito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Esse texto está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Veja bem. Servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir aos dois. Por quê? Na verdade, Mamon é servir as riquezas, né? Como que nós vamos servir a Deus, que é amor, que é toda bondade, é caridade, né? E que, na verdade, a caridade é o amor em ação. E sendo que as riquezas faz com que a gente, muitas das vezes, nos desvirtuamos desta trajetória, né, de amor, porque leva muitas vezes à ambição, a ser mais egoísta. Então, por isso que Jesus colocou que não se pode servir a Deus e as riquezas, porque ela é na verdade, uma prova muito difícil que leva muitos outros a arrastamentos. Perfeito? Mas não quer dizer que
por ser rico também, a pessoa não possa praticar o bem. Quantas pessoas que a gente conhece que praticam o bem mesmo sendo rico. Mais adiante, no Evangelho, tem essa seguinte colocação do diálogo de Jesus com o jovem, o mancebo rico. Então aproximou-se dele, de Jesus, o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aqui a gente já vê, a humildade de Jesus, que não se reconhecia como bom. Entendia que bom somente Deus que está nos céus. A gente fazendo aí uma análise dos profetas, o verdadeiro profeta, ele jamais se reconhece, como tal, não se enaltece. Ao contrário, as pessoas é que o descobrem, como Jesus aqui também, que sequer se reconhecia como bom. Então, o jovem diz para Jesus: que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Olha só, vamos fazer um parêntese aqui. Jesus coloca aqui todos esses mandamentos aqui para que aquele jovem cumprisse, para se ele quisesse, adquirir a vida eterna, quer dizer, a salvação, se ele quisesse ser uma pessoa com uma condição espiritual melhor. E então o moço lhe diz: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Olha só, desde que atingiu a mocidade, ele já cumpria esses mandamentos. Seria uma coisa rara naquela época, porque esses mandamentos aqui são os ensinamentos trazidos por Moisés, porque naquela época os ensinamentos eram poucos, então os mandamentos foram aqueles, através da mediunidade de Moisés, que trouxe esses mandamentos. Então, naquela época, ele já seguia todos esses mandamentos. A gente for trazer para os dias atuais, qual o jovem que segue esses mandamentos? São muito poucos. A gente pode até indagar: será que eu, já na mocidade, segui esses mandamentos? Todos. Principalmente esse: não cometerás adultério, porque a maioria dos jovens, infelizmente, é infiel. Então tem vários namorados, porque ainda não assumiu o compromisso sério, acha que pode namorar um e outro. E aquele jovem dizia que cumpria todos esses mandamentos. Então a gente observa que não era uma pessoa comum, não era um jovem comum, era uma pessoa especial, que já tinha um preparo maior. Mas parece que, por ele indagar isso a Jesus, parece que alguma coisa, ele sentia que alguma coisa lhe faltava. Será que era a consciência que cobrava dele? Falava: falta algo ainda necessita para melhorar, Então aí Jesus diz: se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Era uma pessoa que tinha muitas posses. E ele foi triste, porque não queria desfazer de seus bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda mais uma vez digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 16, e também em Lucas.
é interessante a gente analisar essa questão, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa expressão, né, em hebraico usava às vezes a mesma expressão para designar mais de uma coisa. Então, a expressão designava também, o camelo poderia ser entendido também como uma agulha, como um cabo, desculpa. O camelo também tinha designação de cabo. Então, pode ser que Jesus tenha querido dizer, né, que é mais fácil um cabo passar por o fundo de uma agulha do que um rico é a salvação. Quer dizer, fica mais verossímil, né, mais fácil de conseguir. E eu me lembro também de uma explicação que eu ouvi aí no Bezerra de Menezes, há muitos anos atrás, e se eu não estiver enganado, foi o nosso amigo Adelermon que estava falando sobre esse tema, e então ele dizia o seguinte: em Jerusalém havia algumas passagens secretas, porque naquela época as cidades elas tinham uns muros, né, de proteção, né, contra a invasão. E essas passagens secretas eram chamadas de agulhas. Então as pessoas às vezes tinham dificuldade para a pessoa passar por aqueles buracos, né, que era chamado de agulhas, para entrar na cidade. Então, se era difícil às vezes para uma pessoa, imagina para um camelo. Então, por isso, teria Jesus também designado que é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ganhar a salvação. Por quê? É difícil o rico ganhar a salvação exatamente por causa desses arrastamentos. Mas será que é só por causa disso? Né? Será que não é por causa do apego? Vamos analisar isso. Então, voltando lá no jovem, a gente vê que aquele jovem era um jovem diferenciado, porque ele cumpria a lei de Deus. Então, mas ele achava que faltava algo, talvez a consciência dele cobrava algo mais. E o que era exatamente? Jesus via, tinha uma visão diferenciada, não sei perfeito, então ele via a aura da pessoa, ele sabia os defeitos íntimos da pessoa. Então ele com certeza visualizou que o problema dele maior era no apego aos bens materiais. Então, quer dizer, ele não quis dizer para o jovem vender tudo e dar aos pobres, para desfazer todos os seus bens, mas para que ele desapegasse, tivesse um desapego aos seus bens. E é importante a gente analisar se aquele jovem tinha aquele apego, né? Eu indago assim, e eu, né? Eu mesmo. Será que eu já indaguei o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque naquela época, 2000 anos atrás, aquele jovem já se indagava, né? O que precisa para ele ser salvo, para ele alcançar a melhoria espiritual? E eu? Será que eu já indaguei nas minhas orações a Deus ou aos bons espíritos? O que eu preciso para melhorar a minha condição? O que eu preciso para me evoluir mais? E você, meu irmão, já fez essa indagação? Já colocou nas suas orações para receber a orientação? Porque tudo aquilo que nós pedirmos com fé, nós vamos receber, né? Então, nesse momento que a gente passa tanta dificuldade, principalmente em razão dessa doença e que ceifou tantas vidas, né, de irmãos nossos, será que não é um momento da gente refletir? O que me falta? O que eu preciso para melhorar a minha condição espiritual? Será que para mim conseguir essa evolução eu precisaria de algo mais? Será que eu preciso trabalhar o meu orgulho, ser menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso? Será que eu sou apegado em alguma coisa? Né? A gente vê que aquele jovem tinha essa preocupação de se salvar, apesar de que ele, naquele momento, ele vacilou.
Ele perdeu aquela chance, né? E a gente vê quantos outros que perdem essa chance. A gente, se for procurar no Evangelho, a gente vai encontrar algumas coisas. E aqui agora lembrei de Públio Lentulus, naquele livro, há 2000 anos atrás, né, ele teve um encontro singular com Jesus. Inclusive, ele poderia ter até auxiliado para que Jesus não fosse crucificado, e ele deixou passar essa oportunidade. E a gente vê assim, muitos irmãos falam assim, mas agora eu sou jovem, né? Eu preciso curtir a vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso construir uma família para depois preocupar com as questões espirituais. Mas será que vai ter tempo para isso? Será que futuramente realmente vai dedicar a isso? Tem aquela passagem lá na Bíblia, né, que a pessoa colhe bastante, então ele fala assim, meus celeiros estão cheios, então vou dizer para minha alma agora, repousa e goza, né, porque eu tenho em abundância para muitos anos. E aí fala, vem a voz e fala, né, insensato que és, ainda hoje o Senhor pedirá a tua alma. Ele não sabe o dia de amanhã. Não sabe que dia que nós vamos ser chamados ao retorno à pátria espiritual. E o que nós estamos fazendo para essa melhoria? Para a gente voltar para o mundo espiritual em uma condição melhor. Então, essa passagem nos chama a essa reflexão, para que a gente possa indagar, né, Jesus, o que ainda me falta? Se eu tenho seguido, será que se eu já estiver seguindo esses mandamentos, né? Principalmente amar ao próximo. E quando a gente analisa essa questão do apego, né? A gente vê em outras questões que nós devemos analisar também. Porque aquele jovem, ele não estava preparado ainda para desapegar. Às vezes ele não queria daquele jeito, queria de outra forma, porque a gente às vezes age como criança, né? Que a criança, o pai fala assim, você faz assim. Por que fazer assim? Por que não fazer desse jeito? A criança, o jovem, né? Então ele às vezes não quer seguir um ensinamento, uma determinada ordem, ele quer do seu jeito, né? A gente não quer curvar a vontade dos pais, imagina a vontade de Deus. Então quer deixar para depois, não, estou muito jovem ainda. Então a gente vê que além do apego aos bens materiais, a gente vê que tem outros apegos também. Apego a cargo no trabalho, com poder. Quantas pessoas que cometem tantos erros, tantos desatinos para conseguir um cargo melhor, às vezes prejudicando irmãos, prejudicando colegas de trabalho, né? Para conseguir aquele cargo, às vezes mentindo, às vezes enganando, né? Criando desavenças, se comprometendo para conseguir um cargo, com mentiras, às vezes com calúnias, para conseguir aquilo. A gente vê também o apego dos políticos ao poder. Eles querem se perpetuar no poder e faz tudo para conseguir ser eleitos, né? E, às vezes, quando são eleitos, eles acham que são donos e não querem deixar aqueles cargos. Quer dizer, quer sempre estar se reelegendo, né? Culpa nossa também, né? Porque a gente não sabe votar direito, escolhem aqueles que querem perpetuar. Quer dizer, a gente devia fazer o seguinte: há umas 2 ou 3 eleições que eu venho fazendo o seguinte: eu não voto em ninguém para reeleição. Só voto em candidatos, novos candidatos. Pessoas novas, principalmente pessoas mais jovens. Procura saber quem é a pessoa, exatamente para evitar essa perpetuação no poder. Quer dizer,
Um cargo executivo, por exemplo, tudo bem que você vota para reeleição, que seria só 2 vezes, quer dizer, a pessoa teria só 2 mandatos, aí tudo bem. Mas deputado, vereador, ficar aí 5, 6 vezes. Aqui em Goiânia mesmo teve um aqui que foi preso esses tempos atrás, que parece que estava na 6ª ou 7ª legislatura. Imagina, foi preso por causa de problema parece corrupção, não me lembro ao certo, mas a gente vê aí que a pessoa queria aposentar no poder, né? Apego às pessoas. Quantos de nós achamos que somos donos das pessoas? Quantos crimes, né? Maridos que espancam as mulheres porque acham que são donos. O amor, isso não é amor, não. Isso é apego, isso é paixão. Porque quem ama não faz o mal para outra pessoa. Só aquelas pessoas que acham que são donas. O outro é propriedade sua. Então são tiranos domésticos. E tanto tem homem assim, tem mulher. Então, às vezes a mãe, o pai acha que o filho é propriedade, tem que fazer tudo do seu jeito. Dificulta até que os filhos cresçam, que os filhos progridam. Não deixa eles ter as suas experiências, tanto no trabalho como afetivas, né? Então, acham que são donos. E aí, quando a pessoa desencarna, então, é um sofrimento muito grande, porque está apegado. Então, muitos desencarnam e ficam ali dentro de casa, são apegados às pessoas. No Evangelho fala que onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual que é o meu tesouro hoje? O que é mais importante para mim hoje? Encontrar a salvação ou é meus bens? Ou é as pessoas que eu digo que amo? Eu estou apegado aqui, né? Então, a gente tem que analisar isso também, onde está ligado o meu coração. Meu coração está ligado ao amor ao próximo? A amar as pessoas indistintamente? Ou não? Eu estou apegado aos bens, às pessoas, às minhas roupas, aos meus calçados, aos meus bens, né? Porque tem pessoas que estão ali com seus guarda-roupas abarrotados de calçado, de roupa, e às vezes que nem usam e não dá para os irmãos que estão necessitados, né? Quer dizer, não são solidários, não compartilham. Então a gente precisa aprender também a compartilhar com os nossos irmãos. É necessário também a gente aprender a renunciar, né? Certas coisas, as questões materiais, para dar mais ênfase às questões espirituais. E aí, voltando lá ao jovem, a gente vê que aquele jovem já era um exemplo naquela época. Só faltava o desapego. Quer dizer, se a gente for analisar assim, faltava pouca coisa para ele, né? Não era muita coisa, que era seguir os mandamentos, amava o próximo, amava a Deus. Seria só desapegar dos bens, né? E aí a gente vê assim na história, será que a gente consegue abrir mão, desapegar, ser abastecido pelos ensinamentos de Jesus? Será que a gente consegue isso hoje? Voltando lá, eu ia falando da história, né? O Paulo é um grande exemplo disso, porque Paulo era um grande perseguidor do cristianismo. Para quem leu aquele livro, Paulo Estevão, uma obra admirável, que a gente devia ler, reler e estudar, porque aquilo ali traz um grande ensinamento. Então, Paulo, quando ele estava em perseguição aos cristãos, a caminho de Damasco, né? Me parece que de Jerusalém para Damasco, Jesus apareceu e ele caiu ao solo e uma grande luz o cegou. E ele visualizou, né, naquele momento, aquela grande luz, que aquela luz era divina de Jesus, e viu que era Jesus.
Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele reconheceu o grande ser que era Jesus e ele disse: ele não titubeou. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Olha que de grande, e a gente vê depois na história que de grande perseguidor dos cristãos, ele passou a ser o maior divulgador do cristianismo. Será que nós temos condições hoje de dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que eu preciso para encontrar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso para melhorar a minha situação espiritual, para ser mais feliz, para ter uma condição, quando eu chegar no mundo espiritual, estar numa condição melhor? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta? Ainda não. Acho que está na hora da gente começar a pensar, né, refletir essa questão, né, do Paulo. Você vê que o Públio, quando renunciou a Jesus, lá há 2000 anos, depois ele voltou numa encarnação muito difícil, depois como escravo, passou por grandes sofrimentos até que ele despertasse para seguir os ensinamentos de Jesus. Então a gente vê que hoje é um espírito iluminado. Então a pressa é nossa. Se a gente quer buscar a nossa evolução, nós temos que refletir, principalmente, esses ensinamentos da questão de Saulo, né, que se transformou no grande Paulo, esse admirável divulgador do cristianismo, que sofreu muito, mas conseguiu, né? Ele venceu a si mesmo. Então, meus queridos irmãos, vamos refletir sobre esses ensinamentos, né, para que a gente possa especialmente desapegar, porque a riqueza não é um mal. A riqueza, se ela é bem empregada, ela é um bem. A riqueza não é um entrave para o nosso progresso, a não ser que a gente esteja apegado a ela, porque aí aqueles que estão apegados morre e fica ali junto à sua riqueza, adorando, né? Cadê meu dinheirinho? Cadê meu dinheirinho? Eu já até assisti uma peça que retratava bem isso aí, né? Que nós organizamos aí no Centro Espírita Bezerra de Menezes. O apego, cadê meu dinheirinho? Então é importante a gente refletir sobre isso. A riqueza, se ela é bem empregada, ela é motivo de progresso. A gente vê hoje aí, ó. Se não fosse a riqueza, seria possível descobrir essa vacina contra o Covid? Para descobrir remédios para a cura de várias doenças. Então, a riqueza é instrumento de progresso, pode, inclusive, bem empregada, gerar muito emprego, né, progresso para a humanidade. Agora, o apego à riqueza aí já é um entrave. O apego à riqueza, o apego às pessoas é um entrave para o nosso progresso. Então, é o momento da gente começar a desapegar de tudo e procurar a nossa evolução espiritual. Que Jesus ilumine cada um de nós e que nos auxilie nessa busca pela nossa melhoria, para o nosso progresso. Muita paz a todos os irmãos e fiquem na paz de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Como passaram essa semana? Espero que tenham passado muito bem. Então vamos iniciar a última parte do nosso trabalho? Se você ainda não providenciou a sua garrafinha de água, pode providenciar. Ainda há tempo. Nesse momento do passe à distância das vibrações, nós sempre pedimos para que os irmãos esqueçam todas as atribulações, as correrias,
para elevar os pensamentos a Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e vamos mentalizar Jesus, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E também ao nosso mentor espiritual, irmão Cornélio. Vamos pedir a sustentação da nossa casa de oração. Essa casa que hoje abriga tantos irmãos virtualmente. E vamos rogar a Jesus que ilumine cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Que vocês possam sentir a força e o amor de Jesus em seus corações. Vamos rogar pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade, mas especialmente naqueles países onde há guerra, conflito, disputas, lutas, onde a população sofre, para que Jesus possa ali se manifestar, levando a paz, a fraternidade, a cooperação. Vamos rogar a Jesus por todos os nossos familiares, nossos entes queridos, pedir por aqueles que partiram de retorno à pátria espiritual, rogar a Jesus que ilumine esses irmãos, mas que também tenha um olhar amoroso para todos aqueles que aqui permaneceram, sofrendo pela perda, pela morte. Vamos pedir ao Mestre querido, pelos animais que tanto têm sofrido, pelas crianças, pelos órfãos, pelos idosos, todos aqueles que necessitam muito das nossas vibrações. E vamos rogar a Jesus para que acalme a natureza, se assim for possível. Nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que acontece, ainda que sejam coisas negativas, tem uma razão de ser. Por isso que nós confiamos em Deus, nosso Pai, na sua vontade. Mas ainda assim, nós rogamos a Ti, Mestre querido, que leve o nosso pedido ao Pai, o Criador, para que acalme a natureza, para que fortaleça aqueles que estão perdendo seus lares, suas residências, para que o Senhor conforte aqueles que tiveram perdas. Vamos Te rogar, Mestre, por cada um de nós que aqui estamos nesse momento, nesse passe à distância, para que possamos sentir a Sua intercessão no nosso corpo físico, curando as doenças, no nosso corpo espiritual, curando o nosso espírito, trazendo a Sua luz, o Seu amor, para que nós possamos melhorar a cada dia. Mestre, acompanha-nos, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo, e que cada dia mais nós possamos sentir a Tua presença viva, não nos deixando levar pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão. Que tenhamos em Ti sempre a fortaleza necessária para continuarmos a nossa caminhada, pois nós confiamos em Ti e confiamos na vontade do Pai. Esteja sempre conosco, Mestre amado. Mas de alguma forma, Senhor, nos faça perceber a Tua presença, porque nos momentos difíceis
Muitas vezes nos sentimos abandonados por Ti. Não que tenhamos perdido a fé em Ti, mas muitas vezes nós achamos que estamos sós. Então, Mestre, nesses momentos nós Te pedimos que o Senhor interceda, nos mostrando que está muito próximo, mostrando a Tua presença dentro dos nossos corações. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós pedimos que não desanimem, que não se deixem entregar à tristeza, à depressão, que nesses momentos difíceis vocês consigam orar a Jesus pedindo ajuda. Nenhuma oração fica sem resposta. Então tenham fé, tenham perseverança, tenham fortaleza para continuarem sempre em frente na companhia de Jesus. Tenham uma boa semana e que o Mestre querido esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja.